Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus poderoso, do Deus criador dos céus e dessa imensa terra. Mais uma vez eu me encontro nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus, e eu me encontro no livro de Gênesis, capítulo 15, onde diz que Deus prometeu a Abraão filhos. Deus prometeu a Abraão dele ser pai de uma grande nação. Deus prometeu a Abraão de ser pai de filhos, onde a sua esposa era estéril. E ao passar do tempo, diz a palavra de Deus que Abraão não tinha filhos. Deus visitou Abraão com 75 anos e lhe fez promessa. Vendo a Sara, a sua esposa, que a promessa estava demorando, ela vai, pega a sua empregada, a sua serva, e manda deitar com o marido dela, Abraão, para que tenha filhos dele. Só que Deus não queria filhos de outra, queria filho do casal, filho de um que vivia para o outro. Abraão vivia para Sara, Sara vivia para Abraão, e Deus escolheu esse casal para ser escolhido para um povo santo do Senhor, e não podia de maneira alguma ser filho de uma escrava, ser filho de uma outra mulher, de uma segunda ou terceira mulher, né? Mas o tempo vai passando, já mais de 20 anos, né? Acho que 13 anos, não lembro bem. Só sei que a Sara convence Abraão de deitar com a sua escrava para gerar ali filhos. E Deus ficou muitos anos sem falar com Abraão. Abraão ficou afastado de Deus por muito e muito tempo. Mas ao chegar os 100 anos, 99 para 100 anos, Deus volta a falar com Abraão, né? E ali dá a sua promessa, cumpre a promessa dele ter um filho com a sua esposa, que é o Isaque. Então, Sara fez com que Abraão ficasse 25 anos fora de Deus, 25 anos não crendo na palavra de Deus, não crendo na promessa. Quando Deus faz uma promessa a um ser humano, pode crer, espera, porque Deus é poderoso para cumprir. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Então, você que tem alguma promessa de Deus, você que Deus já te colocou algo no teu coração, não esqueça, não vá dar ouvidos a nenhum outro. Se você já é convertido e tem alguém que está te tirando a sua fé, está minando a sua fé, não deixe, porque é o teu filho. A nossa fé é o nosso filho, é aquilo que gera dentro de nós verdadeiramente o poder de conquistar, o poder de edificar, o poder de construir. A fé vindo dentro de nós, ela é um filho, ela se gera dentro de nós, e ali a gente vai fazendo. Se Deus prometeu, Ele é contigo. Se Deus prometeu, Ele não vai desistir, ainda que passe muitos anos, ainda que seja tardio, como diz a palavra de Deus. Não deixe que as más conversações corrompam os bons costumes, como diz a palavra, porque no mundo há muitas conversações, no mundo há muitas vozes, como diz a palavra, né? No mundo há muitas vozes, e nenhuma delas não são de nenhuma importância. Todas as palavras, todas as conversações que tem no mundo, elas têm alguma importância, seja para Deus ou para o diabo, seja para o bem ou seja para o mal, mas todas as vozes têm algum significado. Então não dê ouvido às vozes do mundo, às vozes daquele que quer te tirar da convicção de Deus, da fé de Deus, daquele que quer minar a tua fé.
daquele que quer te tirar da santidade ao Senhor. Não deixe que ninguém venha minar com as suas más conversações, porque muitas conversações, elas corrompem os bons costumes. E como ao servo do Senhor não convém contender, porque muitas vezes contendendo, aquele que está com a mentira, muitas vezes vai persuadir aquele que está com a verdade. Então não dê ouvido às vozes do mundo. Se Deus falou que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Deus deu algum projeto de vida para você, espera em Deus, porque Ele tudo pode e tudo fará. Creia tão somente, porque ao seu tempo Ele fará. Havendo feito tudo, ficai firme, porque ao seu tempo Ele vai abençoar. Não dê ouvido às vozes do mundo. Não dê ouvido às vozes, pode ser de um parente. Abraão deu ouvido para a voz da sua esposa e ficou muitos anos sofrendo, sem ouvir mais a palavra de Deus, sem ouvir mais a Deus. Deus afastou-se, não falou mais com ele sofreu. E também ali fez também um filho numa escrava, que até hoje existe guerra, brigas entre o filho de Abraão com a escrava, com o filho de Abraão com a prometida de Deus, com a esposa, com a Sara. Até hoje existe isso. Até hoje existe a briga entre os árabes e os judeus. Então não vamos deixar que as más conversações corrompam os bons costumes. Não dê ouvido às vozes que vêm te tirar da palavra. Não dê ouvidos à voz que vem tirar a tua fé. Não dê ouvidos à voz que vem te tirar do bom caminho. Porque o bom caminho é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não dê ouvido para os enganadores de plantão. Não dê ouvido. Ah, mas fulano não crê. Ele é intelectual mesmo. É intelectual mesmo, né? Nem crê no Deus vivo, no Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra. Ele é um coitado. Ele pode ser intelectual para os que nada sabem, os que nada entendem, né? A palavra de Deus também diz em Apocalipse que a voz de Deus é como... Apocalipse 1 diz que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Aí você que já foi, eu acho que muita gente nem foi, você já foi numa cachoeira? Você já foi numa cachoeira, numa sangria de uma barragem, de um açude? Veja como é aquele barulho daquela água forte, sem cessar. Quando você chega mesmo na cachoeira, você está na cachoeira, você não ouve a voz de quem está lá fora. Às vezes as pessoas estão chamando, gritando por você e você não está escutando, porque o ensurdecer da voz de muitas águas está ali. Tem muitas águas rompendo naquele momento e você só escuta a voz da cachoeira. Então seja dessa forma. Vamos fechar os nossos ouvidos para as vozes estranhas, para as vozes do mundo, para as vozes daquele que nada sabe, que nada entende e nada quer entender. Vamos dar ouvido apenas à voz de Deus, que é a voz de muita água. Se nós nos colocarmos diante de Deus, ouvindo só a sua voz, nada vai nos impedir de vencer, nada vai nos impedir de romper, de edificar, de lutar e vencer. Porque rompendo em fé, Ele nos ajudará. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também sem fé e sem obediência, nada vale. Nós temos que ter fé e obediência a Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de muitas águas. Ouça, se Deus te prometeu alguma coisa, se foi Deus mesmo, espera, porque Ele não tardará em cumprir. E ainda que tardar, ficai firme, porque ao seu tempo você terá. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.